O Dia News, em entrevista dessa semana, conversa com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, William Guimarães. O advogado foi eleito para presidir a Ordem Piauiense no triênio 2013-2015. Dr. William, seja bem-vindo. 3 anos se passaram, eu queria que o senhor voltasse um pouco no tempo para responder a minha primeira pergunta. Tão logo o senhor entrou na OAB como presidente da Ordem, qual foi seu primeiro desafio? Olha, um dos grandes desafios de todo e qualquer presidente da OAB é a luta pela defesa das prerrogativas dos advogados. Isso é essencial ao exercício da própria advocacia, ele é basilar, portanto. Além disso, a melhoria da estrutura do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que é de fato uma luta constante, porque há necessidade de muitos avanços no que diz respeito ao Judiciário do nosso Estado. Como é que o senhor avalia a sua administração com a estrutura do Judiciário, principalmente aqui no Piauí? Olha, ao longo dos anos nós descobrimos que o grande problema do Poder Judiciário ele é estrutural. Para avançar em estrutura do Poder Judiciário, isso significa contratação de mais juízes, mais servidores, construção de fóruns, de novas varas, nós precisamos de melhoria do orçamento do Poder Judiciário. Então, ao longo desses últimos anos, a Ordem dos Advogados Seccional Piauí tem feito um trabalho decisivo, inclusive, reconhecido pelo próprio Poder Judiciário, junto à Assembleia Legislativa, de melhoria da parcela que é entregue ao Poder Judiciário do Piauí do nosso orçamento estadual. Eu vou dar como exemplo o último ano, né? No exercício de 2014, nós participamos junto com o presidente do tribunal, o desembargador Raimundo Eufrásio, de negociação junto à Assembleia Legislativa que implicou em aumento de 22% do orçamento do Poder Judiciário Estadual. Essa elevação do orçamento é que possibilitou, por exemplo, esse ano, nós realizarmos concurso para juízes leigos e conciliadores, que ocorreu agora em outubro. Agora, em dezembro, teremos a primeira etapa de concurso para juiz de direito e no final do mês, ainda do mês de dezembro, a realização do concurso para servidores do Poder Judiciário. Isso significa dizer que em 2016, mercê da realização desses concursos, nós teremos certamente a nomeação de pessoal para essas carreiras e nós teremos um Poder Judiciário com a estrutura melhor, que possibilitará certamente a prestação de justiça com mais celeridade, que é o que todos nós desejamos. Dr. William, a OAB também se preocupou muito com a sociedade, né? Eu pude acompanhar como repórter, como jornalista da OAB nos bairros, também se preocupou com questões ambientais. Queria que o senhor me falasse um pouco desse segmento dentro da Ordem. A Ordem dos Advogados é uma entidade que lida com causas corporativas da advocacia, como, por exemplo, prerrogativas, abertura de salas, etc., mas cuida também, por força da própria Constituição e do nosso Estatuto, que é uma lei nacional, de temas que são afetos à sociedade. Um tema que, para mim, é muito importante é o meio ambiente, em especial a questão das reservas hídricas do Estado do Piauí. Nós, ao longo da gestão, iniciamos, aliás, a gestão fazendo um movimento em defesa do Rio Puti, ajuizamos ações em defesa do meio ambiente. Nós tivemos uma comissão do meio ambiente comprometida com essa causa, inclusive conseguimos, já no exercício de 2015, o julgamento de uma ação civil pública ajuizada contra a União, contra o IBAMA, contra o ICMBio, garantindo recursos para a proteção da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Nós estamos vivenciando uma quadra que os recursos hídricos, na verdade, significam o bem maior de um povo. Nós estamos agora realizando em Paris um evento de caráter internacional, onde se discute exatamente isso. E o Piauí não pode ficar alheio a essa realidade. Nós temos já agora, esse ano de 2015, e nós visitamos o estado do Piauí, todo o interior do estado do Piauí, regiões do estado que têm sofrido muito com a falta de água, abastecimento precário para a população, para a agricultura e para a pecuária. Então é imprescindível que a sociedade piauiense compreenda a importância desse debate, que tome para si também a responsabilidade de lutar pela melhoria da proteção ao meio ambiente, em especial aos mananciais hídricos do estado do Piauí. Esse é um tema que para nós é muito caro. Além disso, nos envolvemos muito com a questão de segurança pública,
tanto melhoria do sistema de segurança quanto do sistema de justiça, que são interrelacionados. Não adianta a Polícia Civil, a Polícia Militar agir fazendo as prisões se não houver membro do Ministério Público, se não houver magistrado, se não houver defensor e se não houver sistema de justiça também da Secretaria de Justiça adequado, se não houver vagas nas penitenciárias e que as pessoas sejam tratadas de maneira condigna. Isso é um sistema que é interligado e a Ordem, ao longo desses 3 últimos anos, debateu muito esse tema em relação à sociedade piauiense. Dr. William, o senhor diria que um marco da sua gestão foi a construção das salas dos advogados? Quantas salas foram feitas aqui no Piauí? Nós temos uma preocupação com a estrutura de trabalho para a advocacia, em especial para a jovem advocacia. Daí a preocupação de abertura de novas salas de advogados. Nós abrimos salas de advogados do extremo norte ao extremo sul do Piauí, visitamos quase todas as comarcas desse estado, abrimos salas de advogados em todas as penitenciárias do Piauí, em todas as varas do trabalho, em todas as varas da Justiça Federal, à exceção da vara de Picos, porque não há condições físicas de abertura. Em mais de 90% das comarcas do Piauí nós temos salas de advogados. Então nós construímos e inauguramos mais de 100 salas de advogados que são voltadas para aqueles colegas que em regra não podem ter uma estrutura própria ou mesmo para aqueles que já detêm, mas que momentaneamente precisam utilizar uma estrutura da Ordem para rapidamente realizar uma peça, finalizar uma petição ou atender o seu constituinte. Então, é um marco que, com muito orgulho, nós temos consciência de que avançamos sobremaneira e colocamos, inclusive, a seccional do Piauí como uma das que mais avançou no Brasil no requisito de abertura de salas de advogados. Desde salas maiores, como em Teresina, na Vara do Trabalho, que possui cerca de 20 computadores disponíveis, às menores salas, como nós inauguramos, por exemplo, na comarca de Cristalândia do Piauí, a mais de 1.000 quilômetros da nossa capital, no extremo sul, atendendo a advocacia local também. Doutor William, alvo de crítica da campanha da oposição foram as comissões temáticas. Como é que o senhor avalia a criação delas? Olha, isso é também um outro marco de gestão e, com muito orgulho, nós avançamos muito no que diz respeito às comissões da Ordem. Nós temos hoje 54 comissões temáticas trabalhando em prol não só da OAB, não só em prol da advocacia, mas da própria sociedade, e que, em grande medida, a consciência de aprovação da gestão por parte da advocacia piauiense, registrada em pesquisas, decorre da ação das comissões. As comissões, eu sempre registrei isso, significam os pulmões da Ordem, são as comissões que no dia a dia alavancam a instituição, aproximam a instituição da população, prestando relevantes serviços à sociedade piauiense. A Ordem dos Advogados, ela é forte, não só porque representa uma categoria importante que é a advocacia. Ela é reconhecida como a instituição não governamental mais importante do país, porque ela traz consigo a própria sociedade, quando ela está presente fazendo a defesa dos temas que são caros à sociedade brasileira e, logicamente, à sociedade piauiense. A advocacia piauiense ela vive um momento de destaque, né? O presidente nacional da OAB é praticamente um piauiense, o conselheiro federal da OAB hoje é conselheiro nacional de justiça, Norberto Campelo. Isso, ao longo da gestão, nós tivemos a felicidade, primeiro, de ter um presidente nacional da OAB, que é um advogado, sim, do Piauí, embora não nascido aqui no nosso estado, mas aqui estudou, aqui se formou, aqui tem a sua inscrição da Ordem. Aliás, é a bandeira do Piauí que tremula na posição mais alta do Conselho Federal, como sendo, de fato, um advogado que representa o Piauí, que é o comandante de quase de 1 milhão de advogados brasileiros. E em decorrência, inclusive, da participação do colega Marcos Vinícius Furtado Coelho na presidência da OAB, sendo um grande presidente, tendo prestado relevantes serviços à advocacia e à população brasileira, é que nós também conseguimos galgar mais esse posto, que é colocar um piauiense também pela primeira vez no Conselho Nacional de Justiça, um órgão de cúpula do Poder Judiciário e que, inclusive, já está trazendo benefícios para o Piauí. Nós agora vamos ter ainda, neste ano, a implementação, embora em projeto piloto, mas já a implementação do processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça Estadual,
que contou de maneira decisiva com a participação do conselheiro Norberto Campelo, aproximando o CNJ do Tribunal de Justiça do Piauí, possibilitando assim uma melhor estrutura, tanto de material quanto de pessoal, e que nós possamos iniciar, dar os primeiros passos nesta realidade que é o processo judicial eletrônico também no âmbito da Justiça do Piauí. Doutor William, o senhor preside a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, até agora, até o dia 31 de dezembro, né, que o senhor passa a presidência para uma nova gestão. Que legado o senhor deixa? Como é que o senhor deixa a OAB para o futuro presidente? Olha, há pontos que precisam de fato ser enaltecidos. Um deles, eu inclusive já tratei hoje aqui, diz respeito ao avanço na defesa das prerrogativas dos advogados. Nós profissionalizamos essa defesa, nós contratamos, pelo critério do teste seletivo, profissionais da advocacia, colegas advogados e advogadas, que se dedicam à defesa das prerrogativas e que assessoraram de maneira decisiva uma comissão muito atuante, que tem na presidência o conselheiro Antônio Sarmento. Esta comissão desenvolveu relevantes serviços, nós mudamos a face da defesa das prerrogativas dos advogados no estado do Piauí, sendo inclusive modelo também para o sistema OAB como um todo. Isso é um ponto decisivo. Sem prerrogativa garantida não há exercício livre da advocacia e nós não conseguimos assim desenvolver a nossa atividade profissional. Um outro ponto que para nós é muito importante diz respeito à capacitação. Nós realizamos centenas de eventos jurídicos, cursos de nível de especialização pela nossa Escola Superior de Advocacia. Também interiorizamos as atividades da ESA através de cursos presenciais e telepresenciais. Hoje, nas 11 subseções da Ordem dos Advogados Seccional Piauí, de Parnaíba ao Extremo Sul Corrente, nós temos cursos telepresenciais que são realizados semanalmente, além de caravanas que anualmente visitavam essas subseções e levavam conhecimento, dividíamos conhecimento com os colegas que estão localizados nos rincões mais distantes do nosso estado. Esses são pontos muito relevantes, além, logicamente, da luta pela melhor estruturação do Poder Judiciário. A partir de 2016, certamente, a população do Piauí poderá contar com um Poder Judiciário melhor do que o que nós recebemos e houve um contributo decisivo da gestão da Ordem para essa melhoria. Nós teremos certamente uma justiça mais célere, mais presente na vida do cidadão piauiense. Doutor William, como faz parte desse programa aqui, desse quadro, os meus companheiros aqui de Jornal O Dia e Portal O Dia, eles contribuem também, participam da entrevista. A Nayara Felizardo é a coordenadora do portal, ela pergunta: o que o senhor vai deixar para a nova gestão realizar? Existe algo que o senhor não tenha feito, que eles vão continuar, que não deu tempo para o senhor fazer? Olha, há sempre necessidade de se avançar e essa é uma regra que deve ser seguida. Por exemplo, no que diz respeito à abertura de salas de advogados, ainda precisamos avançar, temos algumas comarcas que precisam ter ainda salas de advogados inauguradas, seja porque, inclusive, não tinham espaço físico, nós precisamos continuar negociando com o Poder Judiciário a abertura desses espaços, mas também nós começamos a inaugurar salas de advogados dentro das delegacias de polícia. E já temos inauguradas, por exemplo, em Teresina, na Central de Flagrante, em Oeiras, em Picos e em Piripiri. Precisamos abrir salas de advogados em todas as delegacias, em especial nas delegacias regionais, que é também uma área de atuação muito intensa da advocacia. E, logicamente, continuar esse trabalho de defesa das prerrogativas e de capacitação da advocacia. O conhecimento é essencial para que o advogado possa exercer o seu munus e de maneira completa, com prerrogativa garantida e com conhecimento técnico para conseguir, assim, ser efetivamente o porta-voz do cidadão piauiense. O João Magalhães é repórter de política do Jornal O Dia. Ele pergunta: presidente, na sua avaliação, quais os motivos que levaram a maioria dos advogados a optar pela troca de grupos no comando da OAB no Piauí? Olha, isso faz parte do processo democrático, né? Na verdade, compete à advocacia escolher qual o modelo de gestão que ela deseja para o próximo triênio. A nós basta respeitar a decisão da maioria e desejar aqueles colegas que conseguiram lograr êxito nas eleições que tenham uma gestão profícua, representando os interesses da advocacia e da nossa sociedade. A Mayara Martins, do Jornal O Dia, ela pergunta: qual a posição da OAB
Em relação ao impeachment da presidente Dilma, a OAB vai tomar alguma iniciativa? A Ordem dos Advogados, ainda nessa gestão, se reuniu recentemente em Brasília, em colégio de presidentes das OABs e com o Conselho Federal, e lá nós decidimos, primeiro, nos posicionarmos a favor do afastamento do presidente da Câmara e do senador Delcídio Amaral, que efetivamente foram pilhados praticando atos que atentam contra o princípio da moralidade pública. Em relação ao impeachment em si, entende a ordem que ele é um processo legítimo, previsto na Constituição da República e nas normas do país, e que ele, agora que foi inaugurado pelo presidente da Câmara, siga o rito normal e que efetivamente seja respeitado o princípio da ampla defesa e do contraditório. Isso é um julgamento que não é jurídico, ele é político-jurídico e, logicamente, estará entregue ao Poder Legislativo a decisão acerca do impeachment. O que a Ordem dos Advogados vai, logicamente, se posicionar e já tem se posicionado é pelo respeito ao modelo constitucional vigente do país. Legitimidade do Poder Legislativo para julgar, mas sempre com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Dr. William, queria agradecer pela entrevista, pelas informações. Eu queria saber se o senhor quer fazer alguma consideração final. Não, é registrar a importância da imprensa piauiense para a consolidação da democracia no nosso Estado. Ao longo desses 3 anos, nós contamos com o apoio decisivo da imprensa piauiense, e em especial aqui do jornal O Dia, e é importante também a população piauiense ter a consciência de que a imprensa exerce esse papel importantíssimo, que é também lutar em prol da implementação de uma verdadeira democracia, de um verdadeiro Estado democrático de direito no país e também no Estado do Piauí.